Mapas. Todos nós amamos eles, pelo menos eu amo. Nos mapas neste vídeo, basicamente, conseguimos ver informações sobre o mundo, seja nos tempos atuais ou na história, representando algum evento ou alguma característica de nossos países. O fato de os dados serem exibidos no mapa nos permite distinguir entre regiões ou países, o que acho que torna realmente interessante de se olhar. Então aqui estão alguns mapas interessantes que você pode ainda não ter visto. Primeiro, o mapa do Tratado de Tordesilhas. Este mapa dividiu as terras recém-descobertas fora da Europa, entre o Império Português e a Coroa de Castela, basicamente Espanha. Portugal ficaria com o leste e a Espanha com o oeste. Foi assinado em 1494 e a primeira linha em roxo dividiu as Américas, deixando apenas uma pequena parte do Brasil para Portugal. A segunda linha em verde foi adicionada em 1529 para permitir que os espanhóis colonizassem parte das Índias Orientais também. O tratado existiu porque depois que Colombo descobriu terras para Castela, ele se encontrou primeiro com o rei português. Os portugueses ficaram chateados e ameaçaram ocupar essas terras que ele disse serem legitimamente suas. Na época, Castela não podia igualar a força da marinha portuguesa, e então eles concordaram com uma solução diplomática. O Papa Alexandre VI formalizou a separação das terras com este mapa. O tratado foi eventualmente substituído por outros posteriores, e outras potências como Inglaterra, Países Baixos e França nunca realmente aceitaram ou reconheceram esta divisão exclusiva. A seguir, mantendo o tema colonial, a influência europeia. Neste mapa podemos ver como a Europa estendeu seu poder e sua influência por todo o mundo, pelo menos na história passada. A maior evidência disso é, de fato, o período colonial do século XVI ao século XX. Praticamente todo o mundo esteve, em um momento ou outro, sob influência europeia, com a vasta maioria tendo sido realmente colonizada ou totalmente controlada. Outros, como a China ou a Turquia, tiveram uma forte influência das potências europeias em termos de investimento e comércio. E a China até teve parte de seu território realmente colonizado também, como Hong Kong, Macau e outras regiões cedidas à França e à Alemanha. Também é interessante ver como alguns países atuais adotaram totalmente o modelo de Estado europeu, se assim posso dizer. Sinto que os da América são o melhor exemplo disso, bem como a Austrália e a Nova Zelândia, enquanto outros ganharam ou recuperaram sua independência e mantiveram seus costumes indígenas locais, como a Índia ou alguns países africanos. Alguns países como o Japão ou a Coreia nunca foram colonizados pela Europa, embora a influência seja algo difícil de medir, então eu acho que, argumentavelmente, poderíamos dizer que eles também foram influenciados em algum momento. Neste próximo, vemos os esportes mais populares do mundo por país. Desculpe se a resolução não é ótima em alguns deles. Futebol, o esporte mais popular do mundo com certeza. Alguns dizem que foi inventado na Inglaterra, outros na China. Seja como for, é inquestionável que hoje o futebol é o esporte mais popular do mundo e também o mais famoso. O futebol americano, versão de futebol dos Estados Unidos da América, é o esporte mais popular apenas nesse país. O Super Bowl da National Football League tem cerca de 100 milhões de espectadores, enquanto a final da Liga dos Campeões atinge 180 milhões, e a Copa do Mundo no total projeta ainda muito mais do que isso. Canadá e Suécia têm o hóquei no gelo como número 1, e alguns países da América Central e do Sul preferem beisebol como Cuba ou Venezuela, e na Ásia, o Japão também o tem. Na Índia, Paquistão, Austrália e Bangladesh, o cricket está no topo da lista, talvez devido à influência britânica. E então temos algumas outras exceções, como o futebol gaélico na Irlanda, basquete na Estônia e Lituânia e luta na Mongólia. A China também entra com uma escolha diferente, o tênis de mesa. Em seguida, podemos dar uma olhada em como o mundo seria com as fronteiras de hoje, se Pangeia ainda fosse uma realidade. É bastante louco ver o Brasil fazendo fronteira com a Nigéria ou os Estados Unidos da América, fazendo fronteira com a Mauritânia, Portugal na França, ao lado do Canadá, e a Índia lado a lado com Madagascar e Antártica.
Além disso, atalhos como o Canal do Panamá ou o Canal de Suez seriam inúteis. Um único oceano gigantesco nos cercaria a todos, e para ir da Grécia à Argentina, você teria que literalmente dar a volta ao mundo inteiro. Como um quinto mapa, aqui estão os países do mundo que oficialmente não usam o sistema métrico. Até recentemente, apenas 3 países não haviam adotado o Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como Sistema Métrico: Birmânia, Libéria e os Estados Unidos da América. No entanto, apesar de não usá-los oficialmente, alguns os utilizam em certos aspectos, como os Estados Unidos da América com seu exército para garantir a interoperabilidade com as forças aliadas, particularmente com a OTAN. Enquanto isso, tanto a Birmânia quanto a Libéria disseram que estão tomando medidas para implementar totalmente o sistema métrico como seu sistema de medição definitivo. E eu acredito que atualmente eles têm pelo menos um sistema de unidades duplo. Até mesmo nos Estados Unidos da América, o sistema métrico é mais usado do que imaginamos. Eles usam quilômetros para suas corridas, uma corrida de 5K ou uma corrida de 100 metros. As garrafas deles usam litros. O medicamento deles usa miligramas. Na verdade, em 1975, o presidente Gerald Ford assinou em lei declarando o sistema métrico o sistema preferido de pesos e medidas para o comércio dos Estados Unidos, mas acho que não teve muito sucesso em ser totalmente implementado com toda a população. Agora vamos explorar como seria o mundo se as convenções cartográficas fossem invertidas. O fato de termos associado o norte com o alto em um mapa é, pelo que eu sei, um tanto arbitrário. Então, como seria o mundo se por algum motivo tivéssemos decidido o contrário, que o sul estava para cima? É curioso como isso mudaria, ao menos para mim, a forma de enxergar o mundo completamente. Não apenas porque está de cabeça para baixo, mas você vê conexões entre países ou caminhos entre continentes mais facilmente. Por exemplo, o Mediterrâneo parece muito mais próximo da Índia porque nosso foco não é tão desviado pela África. E eu sei que não faz muito sentido, mas o mundo parece menor para mim com um mapa assim. Em seguida, a simpatia. Neste mapa, vemos a atitude em relação aos visitantes. É claro que essas coisas são muito subjetivas, e o que uma pessoa vê como acolhedor, outra pode não ver. Também precisamos levar em conta que alguém da Espanha pode achar os russos pouco acolhedores, enquanto alguém do Cazaquistão pode achar eles acolhedores. Diferentes locais têm diferentes costumes. No entanto, podemos olhar para isso como um indicador do que a maioria das pessoas pensa dos países do mundo de acordo com sua atitude em relação aos visitantes. Canadá, Irlanda, Bélgica, Áustria, Islândia, Nova Zelândia e Portugal estão entre os mais acolhedores, enquanto Irã, Arábia Saudita, Bolívia, Rússia, China e Mongólia estão no extremo oposto. É interessante ver que, tanto nos resultados do topo quanto nos de baixo, os países não são todos da mesma cultura, levando-nos a acreditar que suas diferenças são mais de costumes locais do que qualquer outra coisa. E o que às vezes pode ser interpretado como sendo rude ou hostil para os visitantes pode não significar realmente isso para as pessoas locais. Mantendo um mapa de classificação de países. Segurança. O Índice Global de Paz mede a paz nacional em cada país. Curiosamente, muitos dos países mais acolhedores para estrangeiros também são os mais seguros. Os 5 primeiros incluem Islândia, Nova Zelândia, Áustria, Portugal e Dinamarca, enquanto os 5 menos seguros são Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Iraque e Somália. O Índice Global de Paz mede a paz global usando 3 critérios: o nível de segurança na sociedade, a extensão do conflito doméstico e internacional em andamento e o grau de militarização. Em termos gerais, o mundo se tornou 2,14% menos seguro na última década, com uma crescente desigualdade entre os países mais seguros e os menos seguros. A seguir, China. Este é um mapa da linha Haiyezhengchong, que nos mostra a concentração da população chinesa na parte costeira oriental do seu território. No lado direito desta linha, 94% do povo chinês vive e trabalha. O lado ocidental possui 57% da área, mas apenas 6% da população, e existem algumas razões para essa distribuição tão desigual.
Uma delas é o terreno. Parte do interior tem montanhas, o que dificulta o desenvolvimento do transporte, da agricultura e até da indústria. Isso leva a menos empregos disponíveis nessas regiões. Parte do interior também tem um clima um tanto inóspito, levando as pessoas para a costa. Por fim, a maioria dos países possui uma capital. No máximo, às vezes, a cidade mais conhecida ou maior não é a capital real. Mas existem alguns países no mundo que têm duas capitais. O Chile é um exemplo, com Santiago como a capital oficial e Valparaíso como a sede do legislador nacional. A Holanda tem sua capital constitucional em Amsterdã e sua sede de governo em Haia. A África do Sul tem 3 capitais, Pretória como a executiva, Cidade do Cabo como legislativa e Bloemfontein como a judicial. E para concluir, temos um mapa mostrando em quais estados dos Estados Unidos da América você pode legalmente possuir um canguru. Wisconsin, West Virginia e Carolina do Sul parecem permitir a compra livre de cangurus. Legal. Então esses são alguns mapas interessantes que você talvez não conheça e que podem mudar a maneira como você vê o mundo. Agradeço por assistir, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima com mais conhecimento geral. Obrigado.